Olá, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e eu estou aqui hoje para falar de casos de sucesso e de insucesso de implantação de ERP com WMS. E eu vou citar 3 exemplos de empresas que eu considero que são casos muito ilustrativos do que o WMS pode fazer pelas empresas quando integrado com o ERP e do que ele não pode. O primeiro caso é de uma indústria de alimentos em Minas Gerais, de cujo processo eu participei em 2012 ou talvez 2013. Desde logo, o caso é de sucesso porque o próprio empresário, o próprio presidente da empresa diz: eu gastei uma fração do que eu gastaria para construir um novo galpão. Ele imaginava gastar naquela época mais de 8 milhões para construir um galpão e ele não gastou nem 5% disso para implantar o WMS. E ele triplicou a sua capacidade de processamento de pedidos num período de poucos meses. Ele conseguiu isso fazendo uma estruturação do seu armazém de forma que as miudezas ficaram separadas das grandezas. Ou seja, os produtos que têm entrega paletizada, os produtos que são movimentados em grandes quantidades, eram executados sob um certo processo. E os produtos fracionados, os produtos que dependiam de processos de unitização, tira de uma caixa, coloca na outra, fecha essa caixa, identifica o volume, isso fazia parte de um outro processo, um processo de flow hack. O pedido ia migrando numa esteira e as pessoas iam pegando os produtos e colocando nas caixas que estavam pré-identificadas e registrando essas movimentações, de tal modo que quando chegava nos checkouts de conferência, fazia-se uma conferência cega lá no ponto de checkout. Os gestores dessa empresa relatam que, além do fato de não ter preciso fazer um grande investimento inicial, dramaticamente diminuíram a quantidade de erros de separação e isso teve repercussão direta no custo, porque diminuiu a quase zero a quantidade de devoluções. E essa acurácia que se obteve no estoque gerou mais satisfação entre os clientes que passaram a comprar mais porque sabiam que o sistema da empresa entregava as coisas do jeito que eles haviam comprado. Então esse é um caso de sucesso retumbante de implantação de WMS lá em Minas Gerais. Tem um caso que já foi não tão bem sucedido, de uma empresa de autopeças que fica em Osasco, São Paulo. Eles fizeram uma implantação de WMS integrado com o ERP, mas levaram em conta certos critérios um pouco antiquados de administração de armazém. Por exemplo, um dos que gerou mais problema lá e que teve que ser totalmente refeito. Quando uma determinada carga chegava na empresa, o processo lógico seguinte era o de fazer o armazenamento. E depois do armazenamento, vinha a venda para fazer a separação e a entrega. Porém, por ser uma empresa do setor de autopeças, em muitos dos processos eles têm que trabalhar com just-in-time ou com outros processos de indústria 4.0 da indústria automotiva, principalmente lá em São Paulo. Então o que acontecia é que muitas vezes uma carga chegava, ela estava pronta para ser despachada para outro lugar, mas você tinha que colocar 2 processos no meio. Um processo de armazenamento e um processo de separação, que era completamente inútil, mas o WMS só funcionava daquele jeito. Se não armazenasse, não tinha como separar. Isso foi resolvido posteriormente numa reimplantação do WMS, fazendo um processo de cross-docking. Hoje, quando a nota fiscal do fornecedor é emitida, o próprio WMS já sabe que aquela carga está disponível para ser enviada para um outro lugar sem processamento ou com um processamento mínimo, e isso vai para uma área de cross-docking, de modo que quando chega o produto, ele é conferido e imediatamente ele já sai para a doca de saída num processo só, praticamente instantâneo, que reduziu muito o custo, reduziu muito o tempo, reduziu muito as margens de erro. E por fim, eu quero citar o processo de uma outra empresa, também de São Paulo, que fez um processo chamado de armazenamento on the fly. O típico é que quando chega uma carga, você tem a tarefa de conferir e depois de conferido, armazenar. Essa empresa que fica lá em Salto, do lado de Itu, ela instituiu um processo no qual quando a mercadoria chega, o processo de conferência já dispara automaticamente o processo de armazenamento à medida que a conferência é realizada. Conferir um item, armazeno, conferir um item, armazeno, de maneira que não é preciso esperar que a conferência acabe
para que o produto seja armazenado. Num processo só, você resolveu tudo, diminuiu o tempo. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e quero pedir para você que compartilhe conosco a sua experiência de ERP com WMS. Você foi bem sucedido? Você mandou mal? Aconteceu alguma coisa boa ou ruim? Conta pra gente, eu quero compartilhar essa história nas minhas outras experiências. Até já!